Estamos de volta ao programa Meio de Campo, o ponto de encontro do esporte votuporanguense. Lembrando que logo após o encerramento do programa, a gente teremos aí a transmissão da reprise, né, da atuação do CAV, da Alvinegra, vitória 3-1 contra o Oeste de Barueri, o jogo na íntegra daqui a pouquinho, logo após o programa. Vamos falar justamente de Votuporanguense agora nesse segundo bloco. Votuporanguense que teve, na minha opinião, a segunda melhor atuação jogando no campeonato da Série A2. O melhor jogo, para mim, discutível, foi aquela vitória contra o Penapolense. E contra o Oeste, na última sexta-feira, a gente viu muita qualidade. A equipe que não começou bem o jogo, mas durante a partida teve o poder de reação, conseguiu encontrar a saída para vencer o Oeste, que era justamente o chute de fora da área. A Votuporanguense cercava, mas não finalizava. Ali dos 30 minutos em diante, começou a mandar o pé na bola e o gol de empate, veio até de uma maneira, muita gente não pensaria, né? O pé direito do lateral Cleidson. E no segundo tempo, João Marcos fez uma bela jogada e Paulo Henrique apareceu ali com um jeitão de matador ali, fez o terceiro gol e a Votuporanguense agora volta a sonhar com algo mais nesse campeonato paulista da Série A2, vem de 2 vitórias, 6 pontos conquistados aí nos últimos 2 jogos fora de casa. Detalhe, torcedor, teremos Votuporanguense com 2 partidas seguidas na Arena Plínio Marim, então por isso que o CAV precisa agora da força da sua torcida aí para lutar até o fim, para ter chance de conquistar algo mais desse campeonato. Antes de conversar com o Léo sobre o jogo, sobre como está a tábua de classificação, a gente vai ver os melhores momentos aí da partida, narração de Luciano Guimarães. A bola vai sobrando com o Lídio, fez o passe, veio o Oeste! Gol! Do Oeste! É o Vinho. Faz um passe no meio com o Jairo, tentou a batida! William Cordeiro! Um belíssimo chute do Jairo. Tem o Cleidson, a batida! Gol! Cleidson! Gol da Votuporanguense! Aqui no meio, vem o CAV. Já deixou o primeiro, João Marcos, a batida! Gol! João Marcos! Gol da Votuporanguense! Olha a bobeada na zaga da Votuporanguense. Salva o CAV, o Paulo Henrique. E vem o Oeste. Bobeou de novo o Henrique. Se conformar com esse resultado. Vem o Oeste, lançamento. Paulo Roberto salva a Votuporanguense. Espetacular, Luciano, a defesa do Paulo Roberto. Jogada legal do Oeste. E olha só, hein? Defendeu com a perna ali o Paulo Roberto. Que defesa espetacular do goleiro da Votuporanguense. Tipo de jogo. Partiu o Ricardinho, jogou essa bola na área. Cabeçada na sobra. Gol! Paulo Henrique. Gol da Votuporanguense. Tá ok, a gente viu aí a Votuporanguense que teve maturidade, né, Léo? Eu achei que o time entrou com aqueles mesmos erros, assim, teve um início de jogo ruim, mas maturidade durante a partida, que foi transmitida pelo Sport TV, a Sport TV, né? Sempre que tem essa transmissão, a gente percebe que os jogadores entram, de certa maneira, pressionados, né? Nunca foi bom para o Votuporanguense quando teve jogo, transmissão Rede Vida, Sport TV. Sempre a gente viu o time um pouco nervoso a mais. Foi a primeira vitória com transmissão do Sport Exato. TV. E aí, o que você achou dessa atuação do CAV? Fazia tempo que a Votuporanguense não jogava uma partida tão boa. A última partida foi justamente contra o Penapolense, que a gente tinha comentado. A Votuporanguense até entrou um pouco relaxada em campo, mas aí o que aconteceu? A Votuporanguense sempre entra desse jeito.
O Bruno Lopes, centroavante aí, matador da equipe do Oeste, fez o primeiro gol novamente numa falha da zaga. O Rafael Guanais tem que ficar atento sobre isso. Só que depois a impressão que eu tive foi que a Votuporanguense conseguiu dominar a partida, né? E o Oeste também gostou do resultado, né? É aquela coisa que a Votuporanguense já cometeu erro também, que às vezes está ganhando o jogo e principalmente recuar, dentro né? de casa, no Plínio Marinho. Principalmente dentro de casa, no Plínio Marinho. Aí a Votuporanguense ainda teve aquele chutaço do Jairo de fora da área, que o goleiro do Oeste conseguiu defender. Goleiro William. Exatamente. E depois ele ainda teve a infelicidade no gol do Cleidson, a bola desviou, depois passou debaixo da perna dele. A Votuporanguense conseguiu empatar a partida e dali em diante a gente percebia que teve um domínio muito maior da Votuporanguense em relação ao Oeste, né? Depois, no segundo tempo, teve o gol do João Marcos, outro gol chorado, que ele bateu cruzado, desviou no zagueiro Joilson, se não me engano foi no Joilson, zagueiro do Oeste. Gigante. Foi no Gigante? Joilson foi no primeiro gol. Fez o segundo gol a Votuporanguense. E aí teve aquele ataque da equipe do Oeste, chegando cara a cara com o goleiro Paulo Roberto, que tomou a posição de titular do Vitor Prado. Ele fez aquela defesa estilo futsal, né? Ele fechou o ângulo, deixou a perna direita, o jogador do Oeste bateu no contrapé dele, ele conseguiu fazer a defesa. E 4 minutos depois, o nosso zagueirão, o Paulo Henrique, conseguiu fechar o placar 3-1 para a Votuporanguense. E voltamos a sonhar, né? Se a previsão antes dessa rodada era que a Votuporanguense precisava nas próximas 4 rodadas fazer as 3 vitórias e um empate, já conseguimos uma fora de casa e agora são 2 jogos dentro de casa. É verdade, né, que até no jogo contra o Água Santa, o temor era rebaixamento, né, o medo, depois da derrota contra o 15 de Piracicaba na Arena, o medo de todo o torcedor era o rebaixamento. E tá um negócio complicado, só para ilustrar um pouco do nosso raciocínio aqui, passar rapidamente a classificação. Os 4 primeiros, Guarani com 25, Sertãozinho, que é o nosso próximo adversário, com 23, São Bernardo com 23 e o Nacional com 21. Nacional que na penúltima rodada fez 6-0 no Perapolense. Aí, fora da zona de classificação, aparece primeiro 15 de Piracicaba com 21, em sexto o Rio Claro 19, em sétimo o Penapolense, que ainda tem que jogar na rodada, joga na noite dessa segunda com a Portuguesa, tem 19. O Oeste, que a gente venceu, está em oitavo com 18. Depois vem em nono o Taubaté 18. E nos critérios de desempate, na 10ª posição, a Votuporanguense com 18. Abaixo da Votuporanguense, a Votuporanguense tem uma folga aí da equipe que está em 11º, é Internacional, que tem 14. Depois tem o Juventus com 9 pontos. Batatais com 9 pontos, Osasco Audax com 9 pontos e na zona de rebaixamento a Portuguesa com 8 e a Água Santa com 7 pontos. A distância da Votuporanguense para o primeiro time na zona de classificação, 3 pontos. Tem muitos times aí, Penapolense mesmo que joga ainda, brigando pela classificação, né? Vai ser uma reta final aí de primeira fase emocionante. E 2 confrontos diretos também, né? Contra o Guarani e contra o Sertãozinho, 2 confrontos diretos. É claro que não é certeza que a Votuporanguense vai se classificar com as 2 vitórias dentro de casa e um empate fora, mas é muito importante que, para melhorar talvez a colocação, conseguir ganhar esses jogos. E pelo menos a gente já não cai mais, né? Já conseguimos uma distância aí do Z2? Z2. Z2, né? A Portuguesa, como eu disse, e o Água Santa, 8 e 7 pontos. Depois, outros jogos, Nacional e 15 de Piracicaba se enfrentam. Nacional entrou no G4 contra o 15, que está ali beliscando também. Então, é um confronto direto. São Bernardo e Rio Claro, mais um confronto direto. O Batatais joga contra o Oeste, mas é fora de casa. O Oeste vem de derrota, vai fora contra o Batatais, que apesar de não estar tão bem, mas é complicado jogar com o Batatais fora. Internacional de Limeira e Taubaté, mais um jogo difícil. Jogaço. Guarani e Penapolense. Então, assim, não tem jogo fácil para ninguém na próxima rodada. E a Votuporanguense contra o Sertãozinho. Então, muita emoção, vai ser... Tudo pode acontecer. E lembrar que a Votuporanguense tem 2 jogos em casa, contra Sertãozinho e Batatais. Tem ainda a partida contra o Guarani. Pode ser... O Guarani hoje lidera, mas vai saber o que acontece nos próximos jogos. E todos os jogos, só reforçando, com transmissão da TV Unifev, né? E a Votuporanguense é o seguinte, se quiser garantir essa vaga no G4, é difícil, mas vamos lá, vamos sonhar um pouco. Ganhar do Sertãozinho, ganhar o outro jogo, desculpa, não me recordo, Batatais,
e também ganhar lá no Brinco de Ouro contra o Guarani. A Votuporanguense que já jogou no Brinco de Ouro contra o Guarani. Transmissão aí que a gente estava comentando que a Votuporanguense não tem muita sorte com transmissão do Sport TV. Com transmissão do Sport TV no jogo contra o Guarani, a Votuporanguense perdeu de 1-0, aquele gol do Fumagalli no finalzinho. Vamos sonhar, gente. Sonhar não custa nada, né? Exatamente, tem que acreditar. A gente está na reta final do programa, Léo. Só para a gente comentar algo aqui, né? Hoje teve a convocação da seleção brasileira, né? Já dá um recorte aí do que pode ser ou não chamado para a Copa do Mundo da Rússia, que está chegando, hein, gente? Já é em junho já. Então, Léo, na tua opinião, quem você levaria para a Copa e quais são os seus palpites? Eu vi que você tem uma listinha aí de jogadores, a lista do Léo Caporalino. Então, vamos lá. Aliás, o Tite vai convocar mais 7 jogadores porque 16 já estão garantidos. Os jogadores que estão garantidos são, no gol, Alisson, o outro goleiro, Ederson. E aí tem, nas laterais, Daniel Alves e Marcelo. No meio de campo, tem Vitor o Casemiro. Luiz também, acredito que está confirmado na lateral esquerda. O Vitor Luiz? Acredito que sim, né? Jogou sempre foi convocado pelo Tite, sempre substituiu o Marcelo. Felipe Luiz, perdão. Até vai falando isso. Eu tô confundindo com o do Palmeiras, né? Não que ele também não mereça, né? Porque o Vitor Luiz aí é bairrismo de bairro, né? Mas vamos lá. No meio de campo, o Casemiro, o Fernandinho, o Paulinho, o Renato Augusto, o Felipe Coutinho e o William. E na frente, o Neymar, Gabriel Jesus e Firmino. Acabei esquecendo também dos zagueiros, Miranda, Marquinhos e Thiago Silva. Agora, os prováveis convocados do Tite, né? No gol, provavelmente vai ser o Cássio, apesar de eu não concordar muito. Acho que o Vanderlei está numa fase excelente. O goleiro do Grêmio também muito bem. O Marcelo Groi também vem muito bem. Muito regular o goleiro do Grêmio. Nas laterais, provavelmente o lateral esquerdo que vai ser convocado será o Vitor Luiz. O Vitor Luiz, olha, até eu confundindo, o Felipe Luiz, justamente por ter uma sequência já com o Tite, mas também o Alexandre brigando com ele. E na lateral direita, o Fagner, jogador do Corinthians. Na zaga, tem várias disputas, mas o provável convocado pelo Tite será justamente o Jeromel do Grêmio, mas também tem Rodrigo Caio, o Gil e o Gemerson. E no meio de campo, faltam 2 jogadores. Um segundo volante, mais para sair para o jogo, e também um meio armador, né? Aí tem vários jogadores na disputa, como o Arthur do Grêmio, o Diego do Flamengo, o Juliano do Fenerbahçe, o Lucas Lima do Palmeiras, mas os prováveis convocados serão o Arthur do Grêmio, que já vem sendo especulado há muito tempo pelo Tite, e também o Juliano do Fenerbahçe, apesar de também não concordar muito, né? Aqui no Brasil mesmo a gente tem vários grandes meio armadores, e o Juliano também está numa divisão um pouco inferior do futebol mundial, na Turquia. Então, na minha opinião, o convocado deveria ser o Lucas Lima, que vem muito bem no ano. E na frente, já temos o Neymar, o Firmino e o Gabriel Jesus. E a outra vaga provavelmente será de outro jogador do Grêmio, né? A gente já falou do Arthur do Groi. Provavelmente, Luan do Grêmio será o último convocado dessa lista do Tite para a Copa do Mundo, os 23 convocados para a Copa do Mundo. Se eu fosse o Tite, pararia com esse negócio de Diego Souza, não vai dar certo, não. Difícil agora. Traz aí o Luan, melhor jogador da Libertadores, fez gol no Grenal, enfim, tá arrebentando, tá bom demais. Léo, já estamos com o tempo estourado já, agradecer a tua presença. O Léo, que faz parte da nossa equipe agora, é presença constante no meio de campo, jovem comentarista esportivo da equipe da TV Unifep. Valeu, Léo. Valeu, Josiano, obrigado para todo mundo que acompanha a gente aqui pelo meio de campo. E olha, 100 dias para a Copa do Mundo, né, praticamente. Votuporanguense aí brigando para se classificar para a elite do Paulistão do ano que vem, fase final do Paulista. Que ano que a gente vai vivendo aqui na nossa cidade. Para quem gosta de futebol, tá amando. Tá bom demais. Léo, obrigado então pela participação. Esse foi o programa Meio de Campo de hoje. Então, torcedor, sábado já tem compromisso na Arena Plínio Marim, Votuporanguense e Sertãozinho. A hora é agora. Tchau, tchau.